Lucas 13, versos 6 a 9, diz assim: Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Amém? Lucas, ele registra mais uma daquelas belas histórias que Jesus gostava de contar, né? Jesus era um contador de histórias, ensinava por meio de histórias chamadas na Bíblia, no Novo Testamento, de parábolas. As imagens expostas aqui são comuns nas parábolas, porque se tratava de um público que estava envolvido com a vida rural, com a vida agrícola. Então, atividades assim, né, como plantação de uvas, figueira, procura por frutos, coisas como plantio, cultivo de terra, são muito comuns nessas parábolas. Talvez se Jesus estivesse entre nós hoje, vivendo aqui nessa região, as imagens seriam outras, né? Talvez fábrica, carro, outras coisas. Mas como naquela época todo o contexto em volta era agrícola, rural, as imagens que Jesus evoca em suas histórias também são imagens deste mundo, desse universo, do universo agrícola, universo rural. Mas as histórias, elas sempre têm alguns personagens. Eu quero aqui destacar quais são os personagens dessa história. Há uma interação aqui acontecendo entre o dono da vinha, tem alguém que é proprietário da vinha. Vinha é o cultivo de uvas, né? Então várias parreiras de uva, muito comum naquela região lá. Havia a pessoa que cuidava da plantação, que era um funcionário, que é o chamado viticultor, o agricultor, né? A pessoa que cuida da vinha. E também tinha a figueira, que não é uma pessoa, mas ela se torna um elemento importante nessa história que Jesus conta. E uma figueira, inclusive, que não andava dando muito fruto, né? Por isso que ela se torna aí alvo de uma conversa entre o dono da vinha e a pessoa que cuidava daquela plantação. Mas a parábola, ela nos dá conta de que o proprietário dessa vinha tinha parreiras de uvas, mas lá no meio tinha uma figueira. E diz que essa figueira não estava dando frutos. Ele vai procurar figos, ele não encontra, e ele faz uma reclamação para o funcionário. Ele diz: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho nada nela. Todavia, não há nenhum tipo de orientação do dono da vinha, no sentido de: olha, então faça isso, poda, sei lá, coloca adubo, cuida dela para que ela venha frutificar. Na verdade, do dono da vinha vem uma ordem radical. Ele fala assim: pode cortar, porque ela está tornando esse espaço inútil. E nós vamos plantar outra coisa aqui. E aí, de uma forma surpreendente na história, o funcionário, que é o sujeito que tem contato com a plantação, né, porque o dono ele só está ali para supervisionar, mas o funcionário, ele pede paciência ao seu chefe. E ele intercede pela planta, pedindo assim, que haja uma oportunidade para investir, para adubar, para dar uma fofada na terra ali. Ele diz assim: vamos esperar até o ano que vem. Quem sabe, no próximo ano, ela venha a frutificar. Uma história curiosa, né? Mas é claro que Jesus contou essa história para chamar a atenção dos judeus acerca da paciência que Deus estava tendo para com o povo de Israel. Vários textos do Antigo Testamento, Israel é identificado com a figueira. E Jesus está contando a história por causa disso, dizendo assim: o povo de Israel precisa ficar alerta, porque Deus está tentando achar frutos no povo e não está achando, não está encontrando.
E por conta disso, não é difícil a gente associar o dono da vinha com Deus. Na história que Jesus está contando, o dono da vinha é Deus. Ele que é o proprietário da vinha. E a gente não pode deixar de notar também na história algumas marcas de Deus. Algumas características divinas que vale a pena a gente refletir nelas nessa noite aqui. Porque a figueira, embora ela seja um elemento importante na história contada, ela não é o personagem principal. Até porque assim, a história finaliza sem nos fazer saber se ela frutificou, não frutificou, fica no ar, né? Porque o importante não é a figueira, o importante aí no caso é o dono da vinha. É a postura do dono da vinha, a maneira como esse dono da vinha está agindo para com essa figueira. E aí chama atenção então para Deus. Como que Deus lida conosco? E quais são algumas marcas, algumas características de Deus? Então eu quero responder com você essa noite rapidamente aqui antes da ceia. Quem Deus é? Nessa história que Jesus conta, quem que Deus é? Em primeiro lugar, Deus ele é eficiente. Deus é eficiente. Não seria demais a gente deduzir que um Deus eficiente espera de nós eficiência, não é? Quando uma pessoa eficiente contrata uma outra pessoa para trabalhar com ela, o que ele espera dela? Eficiência. Deus é um Deus eficiente. A história chama atenção para a necessidade de frutificar. Frutificar é a resposta mais eficiente que eu e você podemos dar para Deus. Que Deus é eficiente. Extremamente eficiente. Pensa comigo. Se você plantasse uma árvore lá na sua casa. Eu não tenho uma figueira, mas eu tenho um pé de acerola que eu plantei. Eu espero que aquele pé de acerola dê acerola. Você acha que eu estou pedindo demais? Se você tiver... o Fábio, outro dia eu fui na casa do Fábio. Né? O Fábio tem uma parreira de uva lá na casa. Está bonito lá os cachos. Eu fui ver. O que espera? Espera uva, né? Se você plantar uma goiabeira no quintal da sua casa, o que você está esperando que a goiabeira vai dar? Goiaba. Será que o vizinho vai ficar olhando e falar assim, nossa, mas que pessoa severa, quer que a goiabeira dê goiaba? Não. Qualquer pessoa vai olhar e dizer assim, é uma coisa mais normal do mundo. Se você planta uma árvore, você espera que aquela árvore, se ela é frutífera, ela vai te dar um fruto. Então, não é demais a gente esperar que Deus, que nos planta, Ele espere de nós frutos, né? Um Deus eficiente espera eficiência. Olhe lá com atenção a primeira parte do versículo 7. Diz que o dono da vinha, ele fala assim, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. 3 é igual tempo suficiente, entende? Em várias culturas o 3 é assim, né? Nós também usamos o 3 assim. A mãe fala para o filho assim, vou contar até 3. 1, 2, 3. Porque a gente acha que 3 é suficiente para a pessoa entender e obedecer. Então o 3 aqui são 3 anos, que é tempo suficiente para a figueira dar fruto. E o 3 está aqui para indicar que há tempo suficiente para que Deus venha na direção de um filho dele e pense assim, essa pessoa vai dar fruto. Ela teria que dar fruto. Não se sabe se ela dava fruto e parou de dar, ou se ela nunca deu fruto. Mas a história é a figura do Deus eficiente, na expectativa da eficiência do seu povo, que se materializa em dar frutos. É essa eficiência que Deus quer ver no seu povo. Por isso, presta atenção. A expectativa de Deus, ao se aproximar de mim e de você,
sempre será encontrar fruto. E a respeito disso, não há nada que eu e você possamos fazer, a não ser frutificar. Nesse sentido, nós somos passivos. Deus quer encontrar fruto. A figueira não tem poder de reação. O dono quer que encontre fruto. É a eficiência que se espera. Então, Deus, quando Ele se aproxima de mim, de você, Ele quer que a gente frutifique. A questão é, o que significa na nossa vida prática frutificar? Deus quer que você se envolva no serviço da obra dEle. Isso é eficiência, né? É aquilo que eu sempre digo, né? Deus não te salvou para te levar para o céu. Porque se Deus te salvasse só para te levar para o céu, você está fazendo o que aqui? Porque no momento em que você é salvo, fica dando trabalho aqui para a gente, né? Vai para o céu. Mas não, Deus te salvou porque Ele tem uma obra para você aqui. Depois Ele te leva para o céu. Mas se você se mantém vivo, Deus quer ver frutos. Então você se envolve no serviço, na obra de Deus. Dar fruto é você influenciar pessoas. Quantas pessoas você influencia? Dar frutos é gente evangelizada. Quantas pessoas você prega o evangelho para essas pessoas? Dar frutos é você contribuir na causa do Senhor. Dar frutos é você crescer, você ter maturidade espiritual. Quantos crentes têm meninice, infantilidade o tempo todo, não cresce. Deus está aproximando de você e fala, você não vai crescer não. Você não vai agir como uma pessoa mais madura. Porque é esse fruto que Deus está esperando que apareça na sua vida. Dar frutos é obedecer a palavra. É conseguir medir concretamente. Deus está falando algo, Deus quer que você obedeça aquilo que Ele falou. E aqui a gente poderia fazer uma lista grande de coisas que a Bíblia diz que a gente poderia identificar como dar fruto. Mas o fato é, Deus é um Deus que Ele é eficiente, extremamente eficiente. Tudo que Deus faz é perfeito, é bem feito. Deus não faz coisa relaxadamente. Então Deus espera que nós sejamos eficientes. Então Ele espera o que de nós? Frutificação. Vamos dar fruto. Vamos fazer o que Deus está pedindo. Porque, tal como a figueira, Deus está esperando chegar em nós e encontrar fruto. Como o dono da vinha estava esperando encontrar naquela figueira. Então Deus quer encontrar em nós também. Então essa história, ela exalta a eficiência de Deus. E ela demonstra a expectativa de Deus de que sejamos tão eficientes como Ele é. Nos fazendo entender que frutificar é uma necessidade. Nós precisamos frutificar. Porque frutificar é você ser eficiente para Deus. Assim como Ele espera figo da figueira, espera de nós frutos. Que a gente dê frutos. Deus também, Ele não é só eficiente, Deus também é exigente. Nos chama a atenção para a seriedade de não frutificar. Porque, veja, o que o dono da vinha pediu na história que Jesus está contando? Segunda parte do versículo 7, ele pede assim, corta. Isso demonstra assim, que o dono da vinha, Deus, ele é extremamente exigente. Geralmente, pessoas eficientes são pessoas exigentes, não é? Quem é muito eficiente tem um padrão de exigência elevado. Se Deus é um Deus eficiente, Deus é um Deus também exigente, muito exigente. E a semelhança do dono da vinha, ele vai dizer, corta. E a razão é, por que eu vou deixar inutilizando a terra aí, uma planta que não dá nada? Não plantei uma figueira na minha vinha para fazer sombra. Ela está aí para dar fruto. Estou procurando fruto, não acho, pode cortar. Demonstra que esse dono da vinha é exigente, é severo, é radical. E denota quem Deus é. Deus é assim. Se você ler a Bíblia com calma, sem pressa, você vai perceber como que Deus muitas vezes é exigente. Ele exige algumas coisas.
dada a eficiência que ele tem. É claro que a parábola nos lembra João 15. O texto de João 15, Jesus também dizendo, ele fala assim em versículos 1 e 2, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. É assim que Deus funciona. No caso de João 15, ele está nos associando a ramos de uma videira, onde Cristo é quem alimenta essa videira. E diz que Deus, quando ele olha para essa videira e vê que esses ramos que somos nós não está dando fruto, ele corta, vai lá e corta. Não tem motivo para ter esse ramo aí. Até porque quem lida com isso sabe que às vezes a videira tem que ser podada mesmo. Porque é assim que ela vai dar mais frutos, né? Mas o versículo 8 de João 15 diz assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aí a gente entende por que Deus exige fruto. Porque quando nós damos fruto, Deus é glorificado. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente promova a sua glória, dando frutos, sendo eficientes. Por isso que ele se torna um Deus exigente. Então, se nós não produzimos nada para Deus, em última análise, nós não estamos glorificando a Deus, não estamos promovendo a glória de Deus. Porque não estamos dando fruto, como Deus gostaria que a gente desse. Pense um pouco, como que Deus é? A Bíblia diz que Deus é um Deus que trabalha. Ele começou o mundo assim, não foi? Trabalhou, que teve que descansar. Mas a Bíblia mostra que Deus é um Deus trabalhador. Deus não é preguiçoso. Diz que Deus trabalha, diz que Deus se esforça, diz que Deus ele exercita a soberana vontade, diz que Deus ele planeja, Deus é muito organizado, diz que Deus se sacrifica em Jesus, ele realiza muita coisa. Qual a exigência de Deus para conosco? Que haja trabalho da nossa parte, nós precisamos trabalhar, precisamos nos esforçar, nós precisamos usar o melhor da nossa vontade. Deus quer que haja planejamento, Deus quer que haja sacrifício, Deus quer que tenha ações concretas. Porque o povo de Deus é muito discursivo, né? É um povo que confessa bastante coisa, mas na hora de fazer acaba não fazendo. Por isso que Deus é um Deus exigente. Ele quer que tenha fruto. Porque como ele é eficiente, ele quer que o seu povo também seja. Então a história nos chama a atenção para a seriedade com que Deus espera que levemos a tarefa de frutificar. Porque se a gente não leva a sério, Deus corta. Ele vai dar um jeito de cortar. E eu sei que depois você vai perguntar para mim, pastor, o que significa cortar? Ah, nós vamos ter que ter uma aula para explicar esse negócio aí. Mas Deus corta, né? Quando não frutifica, Deus corta. Em terceiro e último lugar, embora Deus seja eficiente, exigente, sobretudo Deus é equilibrado. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a bondade de Deus. O texto, a história que Jesus contou, chama a nossa atenção para a oportunidade graciosa que o dono da vinha oferece, visando a frutificação. Existe um intercessor na história, que talvez, não é certeza, mas talvez, Jesus ao contar a história está dizendo que Ele é o que está cuidando, e Ele está intercedendo junto ao dono da vinha, dizendo, olha, deixa mais um tempo aqui, vamos ver se frutifica. A forma como esse texto termina é surpreendente, e nos lembra fatos antigos ocorridos em Israel, especialmente na época do Êxodo, quando tinha horas que Deus queria destruir o povo de Israel, e o Moisés ia lá e falava, Senhor, tem paciência com o seu povo, dá mais uma chance para o seu povo. E Deus então, com paciência, dá mais uma oportunidade ao povo de Israel. O funcionário se põe como intercessor na história. Versículo 8 e 9, respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano,
e eu cavarei ao redor dela, eu adubarei. Algumas versões dizem, eu vou afofar a terra em volta dela. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, aí o senhor pode cortar. O texto chama atenção para a bondade de Deus. Deus, ele nunca se cansa de nos dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Ainda que ele seja extremamente eficiente, extremamente exigente. Mas Deus é bondoso. E por ele ser bondoso, ele vai olhar para nós e vai pensar assim, deixa eu afofar um pouquinho mais a terra aqui em volta. E deixa eu ver se a pessoa vai frutificar. Talvez Deus esteja por várias circunstâncias, de várias maneiras, adubando você, fertilizando a sua vida, te dando mais condições. Porque o alvo de Deus é que você frutifique. Deus quer te ajudar nisto. Te ajudar nisso. O que Ele quer é eficiência. Ele é extremamente exigente. Mas Ele é bondoso. Há um equilíbrio de Deus. Por isso que Paulo vai dizer aos romanos, né? Considerai a bondade, a severidade de Deus. Deus é equilibrado. E Ele consegue olhar para nós e pensar assim, esta figueira não está dando o fruto que eu quero. Mas tem alguém que está intercedendo por ela. Está pedindo mais uma chance. Então eu vou dar mais uma chance. E vou aguardar mais um tempo para ver se essa árvore frutifica. Se ela mostra a sua eficiência. Essa história insinua que a figueira precisa tomar uma decisão. E que essa figueira precisa aproveitar a bondade do dono da vinha e cumprir a sua exigência e ter a eficiência de fazer aparecer os frutos, aproveitando o tempo, mais um tempo que está sendo dado a ela aí. Que essa palavra nos torne gratos, gratos pela bondade de Deus. Esse Deus que é eficiente, exigente, mas também é equilibrado e demonstra muita bondade para com o seu povo. Sabe que no Antigo Testamento a gente consegue localizar 4 vezes a gente se depara com frases que são traduzidas no português mais ou menos assim: e Deus se arrependeu do mal que faria e não fez. Tem 4 ocasiões, uma no Êxodo, uma outra em 2 Samuel, uma outra em Jeremias e uma última em Jonas, que diz que Deus iria descarregar a mão sobre o povo, sobre algum lugar, e diz que Deus resolveu não fazer. Que é difícil a gente entender isso no português, né? Porque como que Deus pode se arrepender de uma coisa? Mas é apenas uma tentativa dos autores bíblicos, lançando mão de figuras de linguagem. Eles estão tentando descrever que de uma forma incompreensível à cabeça do ser humano, Deus exercita a sua infinita bondade, não aplicando ao ser humano uma consequência que as ações desse ser humano mereciam. Isso é a bondade de Deus. É exatamente o que está acontecendo na história que Jesus contou. Está dizendo assim, ó, Deus, o seu caráter é eficiente, Deus é extremamente exigente, mas quando alguém intercede, quando alguém pede misericórdia, compaixão, Deus é bondoso. Ele consegue equilibrar a eficiência, a exigência dele com graça, com misericórdia, com bondade. Por isso, hoje, antes da gente participar da ceia do Senhor, agradeça a Deus pela sua bondade. E fale para Deus, Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus bondoso. Como o Senhor age com bondade?
eu sei que se o Senhor descarregasse a sua mão sobre mim, eu mereceria. Mas Deus resolve afofar a terra. Deus resolve permitir que por mais um tempo, vamos ver se dá fruto. Vamos investir um pouco mais, vamos dar uma chance. Mas ao mesmo tempo, além de agradecer, se disponha a aproveitar positivamente da bondade de Deus e frutificar. Então, não faça da bondade de Deus uma farra na sua vida. Mas aproveite essa compreensão da vontade de Deus e se constranja com isso. Quando você olha e diz assim, eu mereceria que Deus me julgasse, mas já que Ele não está fazendo, eu não vou fazer farra. Eu vou sair daqui com uma disposição de usar essa oportunidade como uma coisa positiva. E eu vou frutificar para Deus. E Deus vai ser glorificado pela vida, pelos frutos, pela eficiência que eu quero mostrar. Amém?